Então, dentro da palavra paracletos tem o significado ajudador, auxiliador. またある神学者はこのパラクレイトスというのをコンフォート、つまり慰めるお方だというふうに国の言葉に訳します。 E houve também assim, estudiosos, né, que traduziram a palavra, né, paracletos para consolador. ですからこのパラクレイトスという言葉がこのポルトガルでコンConsolador. コンストラドスという意味ですね。 Por isso, né, que na língua portuguesa o paracletos ficou como consolador. Consolador. ということですね。じゃあパラクレイトスという言葉とそのConsolador. 本当に一緒でしょう。 Por isso, será que realmente é o mesmo significado entre paracletos até chegar a consolador? 確かにポルトガル語は私は分かりませんけれども、英語は少し分かる。 Então, eu não conheço muito português, mas eu conheço inglês. で、英語の聖書を見ると、ここはコンフォーター、慰め主、慰める人という意味。 Em inglês é o mesmo que o português, está como consolador, comforter. ですからこの言葉がいろいろな国の言葉に翻訳されていますけれども、どこまでもその慰めるとか助けるという言葉が多く出てきます。 Então, esta palavra ela está sendo traduzida em várias línguas, mas geralmente usado como auxiliador, ajudador e como confortador, ou seja, consolador. 確かにね、それは間違いがない。 Isso não está 正しく errado. 翻訳する E realmente essa é a tradução. けれども、もう少し素晴らしいパラクレイトスという言葉の意味を今日は正解の中で勉強しましょう。 Nós vamos aprender mais um significado que é muito maravilhoso. Amém? 最初の助け主という意味は、このパラクレイトスというパラクレイトスという言葉の一番わかりやすい言葉は、そばに来てくれる人。 Então, o significado mais simples de paracletos é uma pessoa que vem ao nosso lado. Aleluia! 自分が一人でいるとき、誰か来てほしいなっていうときに近づいてくれたらいいですね。 Por isso que isso significa assim, quando você se encontra sozinho, né, você desejaria de falar com alguém, né, ter alguém do seu lado. Então nessa hora, quando você clama, o Senhor vem até nós. Então o Espírito Santo vem até nós, né? Aliás, vem até nós, não, fica do nosso lado. Né? Esse é o significado. イエス様の例え話をしたときに、エルサレムからエリコに行くときの道の途中に一人の人がいて、そしてそこで強盗にあって全てのものを取られてしまった。そして傷ついてしまった。 Quando o Senhor Jesus Cristo ele veio, né, ele falou uma parábola a respeito de um homem, né, que foi assaltado a caminho de Jericó, né, e aí então ele ficou quase morto ali. E aí então veio o sacerdote e passou de largo. O Levítico passou e passou de largo. E aí, em terceiro lugar, passou um samaritano, né, que não era bem visto pelos judeus. Mas este samaritano, ele se postou ao lado deste ferido e ele o ajudou e o curou. Isso é o significado de paracletos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. サマリア人の話は誰でもそばに行くことを言う。 Mas na verdade, né, essa parábola do
do bom samaritano, qualquer pessoa podia ficar do lado daquela pessoa 愛の言葉 ferida. と愛の気持ちがあれば、本当にその人を助けるためにそばに行くことができるでしょう。 Porque todo aquele que tiver amor pode chegar até o judeu caído e poder realmente ajudá-lo, né? Ajudá-lo, tratá-lo, salvá-lo. でも一番最初にこのパラクレイトスという言葉をそれぞれの国が翻訳した時には、もう一つのパラクレイトスという考え方が頭の中にありました。 Mas, né, quando eles foram traduzir, né, a palavra Paracletos, então eles tiveram também mais um significado em mente. それは何か悪いことをしてこの裁判を受ける。 Então, por exemplo, uma pessoa, ela fez algum crime, ela fez alguma coisa muito ruim e ela então é julgada. 裁判を受けるときに片一方の方があなたは悪いことをしたからとても悪いことをしたからこれは何年間牢屋に入れますということを決める人ですね。 Então, uma pessoa, né, o acusador, aquele que sempre fala assim, olha, você cometeu isso, então precisa passar pela prisão por tantos anos. でも悪いことをした人のそばにいて、そしてこの罪に定めようとする人に対してこの人が近寄ってきて助けてくれて、そしていろいろと自分のことを守ってください。 Mas aquele que realmente, né, o Paracletos é aquele que se aproxima nessa hora e realmente, né, tem um acusador, né, está pedindo um julgamento, mas aí então esse Paracletos vem, né, junto, né, advoga a causa, né, peleja e pleiteia pela causa. Então este é o Paracletos. 自分に代わってその裁判の時にそれを守ってくれる人。 Então uma pessoa que realmente, ela passa pelo julgamento, ela é condenada no lugar do réu. そのお仕事をしているのはロイヤー、弁護士ですね。 Então quem faz esse tipo de auxílio, né, é o advogado. このパラクレイトスっていうのは弁護士。 Então, Paracletos também é usado no significado de advogado. 良きサマリア人のように誰でもその前に行ってそして薬を塗ってあげたりそしてまた部屋で連れて行ったりすることができましたけれども弁護士でなければ裁判の時には入ることができない。 Então, quando vai auxiliar, né, o homem caído, como ali na parábola, qualquer um de nós poderíamos fazer, contanto que tenha amor. Mas agora, num julgamento, tem que realmente ser uma pessoa apta para isso, tem que ser o advogado, não pode ser qualquer pessoa. 裁判所の中でその人の本当の味方になって本当にそばまで来て本当に助けてくれてそれは正義だ。 Por isso, né, quando nós passamos por uma situação, né, de julgamento, realmente quem pode nos auxiliar é o Espírito Santo de Deus, o Consolador. 私たちは父なる神子なるキリストそして聖霊 Por isso nós estamos adorando este Deus, que é o Pai Celestial, o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho e o Espírito Santo. ペンテコステとはこの聖霊に満たされている人。 Então, o que é Pentecoste? O que é pentecostal? É aquele que está sendo cheio, tomado pelo Espírito Santo. 本当に神様は私たちが誰も来ることができないときに聖霊は私たちのそばに来てそして私たちを守って援護して Por isso, quando nós não podemos fazer coisa alguma por nós mesmos, né? Estamos incapacitados, está tudo impossível. Aí então o Espírito Santo, aleluia, vem do nosso lado, né? Para estar nos ajudando. その次のところを見ると聖霊は真理の御霊とも書かれている Então ele fala que este Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. そしてまたその次にはその人と共に住みそしてあなた方のうちに共に住むだけでなくうちに住んでおられると E também fala que esse Espírito Santo, ele não fica como visitante, ele vem habitar em nós. Aleluia, Jesus. 本当に大きな病気になったりまた本当にお金がなくなったりした時に誰が私たちを力づけてくれるでしょうか
Por isso, quando nós realmente, né, formos acometidos de uma grande enfermidade, né, incurável, ou quando nós estamos com um problema muito grande, né, quem é que poderá nos ajudar? 去年、私はここで説教しまし O ano passado, ele pôde pregar aqui neste mesmo congresso. た。で、今年ここで立っているんですけれども、ここに立っている私は、去年の私ではないです。 Este pastor que os irmãos estão vendo hoje não é o mesmo pastor do ano passado. それは今年の去年の11月に私は手術をしました。 Em novembro do ano passado, ele precisou passar por uma cirurgia. その手術はこの歯の上ですね、上のところがね、がんになりました。 É por causa que ele foi acometido de um câncer, né, no céu da boca. で、私は83歳ですけどね、全部自分の歯の。 Então ele tem 83 anos, mas todos os dentes são dele. で、がんになったので、この上の歯をこう切り取るんですね。 Então, como estava com câncer, precisou fazer essa cirurgia de extrair, né, esse nódulo, その時 né? 上の歯が奥の方の 3本の歯を一緒に切り取ってしまう。 E por causa disso ele precisou extrair os 3 dentes junto com essa parte afetada. その時にはどこからも助けてがなかった。 Nessa hora realmente não pôde receber ajuda de ninguém. お医者さんも他の方法がありません。 E aí então ele não tinha como, né, pegar um recurso melhor 手 de 術 medicina. 早くしましょう。 Aí então o médico disse é melhor operar o quanto antes. ところがいろいろ予定がある。 Mas ele tinha muitos compromissos. で、その予定の中で少しだけ時間がある。 Mas dentro de todos esses compromissos ele tinha um horáriozinho. で、その時に手術をし Então né, foi nesse ínterim que ele fez essa cirurgia. た。で、その手術をする時にお医者さんがもう一回手術の直前に注射を打つ前に話をしてくれました。 Então, nessa cirurgia, antes dele aplicar a anestesia, então ele conversou mais uma vez. これから手術はこの皮膚の上をこう切って鼻まで来て鼻の横まで来て鼻からそしてこの上まで来て目の下のここまで切ります。 E aí então ele disse, eu vou ter que, para fazer essa cirurgia, eu tenho que abrir aqui, cortar em volta do nariz, e vai abrir até aqui. 開けて Aí então vai abrir, そしてこの輪を切り取り e aí então teria que realmente serrar para cortar toda essa parte. 私はどうぞしてくださ Aí o pastor disse, então está bem, い。もう他 pode の方法 fazer. がない。 Porque eu não tenho outro jeito, eu não tenho dinheiro, não tenho outra situação. そして手術し家族だとかみんながいました。 E aí então, né, estava a família dele, todos orando ao redor. そして手術室に入って出てきまし E aí então ele passou a cirurgia e ele saiu. た。で出てきた時はまだ私は麻酔がかかってますから分かりませんでした。 Mas quando ele saiu da cirurgia, né, de cama, então ele não percebeu nada ainda porque ainda estava anestesiado. で手術室から出た時みんなが見た時びっくりしたぞ。 Aí quando, né, quando ele saiu, nós vimos, todos nós ficamos espantados. なぜかというとこう切ってなかった。 Porque aquilo precisou cortar. 手術する時に切らない時には2つしかない。 Quando tem que fazer cirurgia, só tem duas maneiras. それは手術してもダメな場合はもう切らないんです。 Porque, por exemplo, né, se mesmo que corte não tem mais jeito, então não corta でも mais. 他の人はもう私がダメでこんなに切ってももう良くならないと思ってお医者さんは切らなかったと思ったんですよね。普通の顔して出てくる。 E aí então teve gente que deve ter pensado assim, puxa vida, acho que não tem mais jeito mesmo. Ai, o médico acho que não cortou porque não tem mais jeito, né? Porque é isso que eles fazem, け né? どその後のお医者さんの説明を聞いて家族の人はみんな分かりました。 Mas só que toda a família pôde ouvir a explicação do médico. その切る予定だったものが
このいよいよお医者さんがこう切ろうと思った時にお医者さんにね声がかかった。 Então diz que quando ele ia cortar, diz que ele ouviu uma voz. その方法ではない。もう一つ切らない方法をやりなさい。 Diz que não precisa fazer todo esse corte no rosto, que tinha um outro jeito sem fazer esse corte. お医者さんは切る予定だったんですけれども、不思議に切ろうとしたら、切らなくてもいい、切らなくてもいい。 Então daí diz que ele ia realmente cortar e o médico ouviu, né, falando, não precisa cortar. だから削らないよ。 Glória a Deus. Realmente foi Deus que fez essa obra. 神様は私たちの考えるよりも、お医者さんが考えるよりももっといいことをしてください。 Porque Deus faz além daquilo que nós pensamos ou pedimos, além daquilo que nós imaginamos, além daquilo que o médico podia fazer. だから私がここで今説教できる。 Por isso que o pastor está pregando hoje. 私の中に答えてください。 É o poder de Deus que operou na vida do pastor. 病院の中で本当にお医者さんよりも何よりも聖霊なる神様が働いてください。 Por isso, lá naquele hospital, onde ninguém podia entrar com ele, foi o Espírito Santo de Deus que trabalhou e operou e o curou. Aleluia. Ele está curado. パラクレイトスという言葉の中にはもう一つの大きな意味があります。 Por isso, dentro dessa mensagem, dessa palavra, né, tem outro significado muito grande e importante. それは聖霊は父なる神様、子なる神様と同じように一番良いことをしてくださるという。 Porque o Espírito Santo, da mesma forma que o Pai Celestial, da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo, Ele opera da melhor forma para todos. ですからすでに使徒行伝の1章、2章に書かれている聖霊の働きと同じような働きがこのパラクレイトスという言葉の中に入っている。 Por isso, a mesma operação do Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo já está incluso no significado do Paracletos. それは私たちを単に一人の時に慰めてくださるだけではなくて、神様、聖霊は私たちに勇気を与えてください。 Por isso, o Espírito Santo, ele não somente advoga a nossa causa, né, ele é o Consolador, mas realmente ele nos dá poder de Deus. ですから今になってこの聖書がヘルパーあるいは、このコンフォートというふうに訳されているこの助け主、いわゆるパラクレイトスという言葉はもっと大きな意味があると思います。 Por isso, né, aqui Paracletos foi traduzido como ajudador, auxiliador, consolador, advogado, mas tem significado muito profundo. そしてそれは19世紀の終わり、20世紀の初めにこの世界中に聖霊が下ったところから始まる。 Por isso, né, a obra de Deus, a obra do Espírito Santo começa quando o Senhor havia dado aquela promessa do derramar do Espírito Santo. E em certa ocasião, depois que o Senhor Jesus tinha sido assunto ao céu, o derramar do Espírito Santo aconteceu. E foi a partir daí que veio o poder de Deus para nós. パラクレイトスなる神様、聖霊は私たちを助けるだけではない。 Por isso o Espírito Santo, Paracletos, ele não é somente auxiliador,慰めるだけではない。 ele não é somente consolador, もっと素晴らしいことをしてくださる。 porque ele faz obras maravilhosas. それは勇気を与えてくださる。 Ele nos concede força, poder, また戦いにおいて勝利を与えてくださる。 e ele nos dá esperança, ele nos dá vitória. これがパラクレイトス。 Este é o Paracletos. そしてその聖霊が私たちの中に注がれている。 E este Paracletos, ele foi derramado dentro de nós. この聖霊が私たちの中
てくださる。 E é esse Paracletos que habita dentro de nós. ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。それが素晴らしい。そしてそれは聖霊が素晴らしいだけです。本当に神様は父なる神様も子なる神様も聖霊なる神様も私たちに一番良いことをしてください。 Por isso, juntamente com o Pai Celestial, com o Senhor Jesus Cristo, este Paracletos faz obras maravilhosas, grandiosas. Aleluia. Amém. それがダイナマイトのような力です。 E este poder do Paracletos é como dinamite. これが Milhões de dinamite. Aleluia. E este poder é dado todos os dias. その聖霊は私たちは E é este o Paracletos que nos torna um. 本当に私たちはこの世界において聖霊によって一つ先に Por isso, neste congresso, o Espírito Santo ele está trabalhando para sermos juntos. 本当に私たちはもう一回パラクレイトスアーメンって言いましょう。 Por isso, nós podemos aclamar Paracletos. Amém. パラクレイトスには Vamos falar. 広い意味があります。 Então, Paracletos. Amém. Aleluia. Então, o significado de Paracletos realmente é muito, muito amplo e この muito 聖霊をまだ maravilhoso. 受けてない人がいるならばこの聖霊を受けようじゃないですか。 Por isso que aí quem não está batizado no Espírito Santo ainda é hoje o dia para receber. Precisa realmente receber. 聖霊に満たされている人はもっと満たされていこうじゃないか。 E aquele que já recebeu, vamos buscar para ter mais. Aleluia. ハレルヤ。 Aleluia, Jesus. ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ主よ主よ主よ主よハレルヤハレルヤアーメンアーメンハレルヤハレルヤハレルヤ主よどうぞ祝福してください。ハレルヤハレルヤハレルヤ今聖霊を持って満たしてくださるように今祝福してくださいますようにハレルヤハレルヤ Paracletos sobre cada aleluia, derrama a tua presença, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, Senhor Jesus, e que pelo poder do teu Espírito Santo, aleluia, o teu Evangelho seja pregado, que o amor do Senhor Jesus seja Aquele que está buscando o batismo no Espírito Santo, vem à frente. O pastor Tadinho será evangélico. Quem busca o batismo no Espírito Santo, vem aqui à frente. Eles serão evangélicos. この教会のお友達の人が一緒に祈るんです。 Aleluia, Jesus. Então agora nós vamos pedir para os pastores ajudarem, né, estes irmãos a receberem o batismo no Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo, querem ser mais cheios, podem vir aqui à frente também e recebam juntos. Quem quer ser cheio, pode vir.
desta graça. Pastor Sérgio Marialva, e logo após o pastor Sérgio Marialva, a irmã Joelma de Toyocalma estará louvando o nome do Senhor Jesus. Pastor Sérgio Marialva, irmã Joelma de Toyocalma. Amém, amados? Saúde a igreja da paz do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Oh, aleluia. É bom de ouvir a palavra de Deus, né, irmãos? Palavra de sabedoria, palavra de um homem de Deus que passou uma experiência grande com Deus. Irmãos, eu vou ler um versículo da palavra de Deus e já nós vamos estar orando. Meus irmãos estarão ofertando, dizimando nessa noite em nome de Jesus. Amém? Os irmãos que querem abrir João capítulo 6. João capítulo 6, versículo de número 9. João 6, 9. Deus vai fazer coisas maravilhosas, irmãos. Só está começando a bênção de Deus. É só o começo. Aleluia. Nós temos que estar unidos em Cristo Jesus, irmãos. Eu estava vendo esse painel aqui, ó. Tem várias nações aqui lá atrás. Se nós estivermos nessa união, irmãos, Deus vai derramar poder e glória em nosso meio, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Amém? Irmãos, uma situação que estava ali, Jesus pregando em uma grande multidão, também precisando da alimentação, depois de terem sido alimentados espiritualmente, eles precisavam da alimentação para o físico. E a obra de Deus, ela marcha nessas duas partes, irmãos: financeiramente e espiritualmente. Mas nessa parte aqui, amados, não havia como saciar aquela situação, resolver aquela questão. Era deserto, não tinha padaria, não tinha loja, não tinha onde comprar pão. E os discípulos disseram: Senhor, é muita gente, 200 mil de pão, não dá para saciar essa multidão. Glória a Deus. Mas ali estava Jesus, irmãos. Eles esqueceram que Jesus estava presente naquela grande reunião. E André disse: Senhor, tem aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Amém, amados? E com certeza isso foi o necessário para alimentar multidões, irmãos. Então a obra de Deus também, ela precisa ser alimentada pelo povo de Deus. Será que tem um rapazinho aqui nessa noite? Tem aqui um rapaz. Tem aí algum também? Glória a Deus. Tem aqui um moço, tem um rapaz aqui que está se disponibilizando a entregar seu lanche, seu pão, a sacrificar um pouquinho, mas ele quer servir com a sua oferta. Amém, queridos? E colocou isso nas mãos de Jesus. 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus abençoou. Irmãos, se nós fizermos isto também, tenha certeza que nem só você será abençoado, mas também a obra de Deus vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu creio que esse rapazinho está aqui de nós. Glória a Deus. Um coração voluntário, um coração disponível, um coração que está ouvindo a necessidade da obra de Deus. Aquele rapaz estava ali no canto, irmãos. E estava aquela situação: como é que vai alimentar esse povo? Como vai resolver a questão? Como vai pagar esse salão dessa igreja?
como é que vai, amados, manter financeiramente esta igreja? É uma só situação que estou voltando a isso. Ele ouvindo ali, amados, a situação que era outra, era a falta de alimentação. Mas eles levantou a mão ali e diz: ó, André, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Serve, aleluia. Nas mãos de Jesus, irmãos, tudo serve para a glória de Deus. Nós acabamos de ver um testemunho tão maravilhoso aqui, irmãos. Pastor Samuel Timura falando que Deus fez um milagre. Isso foi um milagre de Deus, porque Jesus faz milagres. Aleluia. E Ele multiplicou e abençoou, e ainda sobrou quantos cestos? Quantos cestos, irmãos? 12 cestos cheios de pão. Ou seja, foi abençoado aquele povo e ainda sobrou bênção. Se nós abençoarmos a obra de Deus, a tua vida também será abençoada em nome de Jesus. Ficamos de pé, queridos. Eu quero que esse rapazinho está aí também. A oferta é isso, irmãos, é você dar aquilo que é teu. Não tinha mais nada na sacola dele, era só 2 peixes e 5 pães. Ele sacrificou aquilo para o Senhor e foi abençoado e abençoou multidões em nome do Senhor. Se você também tem esta fé no seu coração de abençoar a obra de Deus, nós vamos orar neste momento. E em seguida, irmão, você vai sacrificar. Talvez é só aquela quantia que você tem. Mas saiba de uma coisa, que se você colocar isso nas mãos do Senhor, ainda que os discípulos colocaram dificuldade, mas para Jesus não tem dificuldade. Ele é o Senhor da glória. Vamos estar orando em nome de Jesus. Vamos estar pedindo ao Senhor uma bênção para a tua vida nesta noite. Feche teus olhos. Pai soberano, Deus eterno, nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Tu és aquele que multiplica os pães e os peixes. Tu és aquele que sacia, Senhor, a fome e supre toda a necessidade. E neste momento, meu Deus, eu te peço que tu venha suprir a necessidade da tua igreja financeiramente, usando cada irmão aqui, cada irmã, que como este rapazinho lá naquele dia, ele se dispôs, ele abriu a sua mão, ele abriu o seu coração, ele deu o que é dele, Senhor, para a obra de Deus. Pai querido, e todos ali foram alimentados, e aquilo foi resolvido pelo milagre do Senhor. Que nesta noite, Senhor, nesta tarde, quero orar por este irmão que está passando também alguma dificuldade financeira, algum problema, Senhor, nas suas finanças, na saúde, que tu venhas, Pai, suprir essa necessidade, e eles sacrificaram, ó meu Deus, uma oferta para Deus, e ser abençoado em nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Amém. Sente, irmãos, nossa irmã estará louvando, e você pega aquilo que você tem, sacrifica. Glória a Deus, Ele deu tudo, né? Tudo que Ele tinha, Ele ofertou para a obra de Deus, e nós vamos fazer esse sacrifício, e Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Deus abençoe, amados. Vamos saudar a nome da igreja do Pai do Senhor. Vamos estar louvando ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Espírito, me leve a confiar sem limites, faz-me andar sobre as águas, onde quer que tu me chames. Leva-me mais fundo do que jamais estive, minha fé será mais firme, meu Salvador em tua presença. Espírito, me leve a confiar sem limites, faz-me andar sobre as águas, onde quer que tu me chames. Leva-me mais fundo do que jamais estive, minha fé será mais firme, meu Salvador em tua presença. Espírito, me leve a confiar sem limites, faz-me andar sobre as águas, onde quer que tu me chames. Leva-me mais fundo do que jamais estive, minha fé será mais firme, meu Salvador em tua presença. Espírito, me leve a confiar sem limites, faz-me andar sobre as águas, onde quer que tu me chames. Leva-me mais fundo do que jamais estive, minha fé será mais firme, meu Salvador em tua presença. Espírito, me leve a confiar sem limites, faz-me andar sobre as águas, onde quer que tu me chames. Leva-me mais fundo do que jamais estive, minha fé será mais firme, meu Salvador em tua presença. Espírito, me leve a confiar sem limites, faz-me andar sobre as águas, onde quer que tu me chames. Leva-me mais fundo do que jamais estive, minha fé será mais firme, meu Salvador em tua presença. Por teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar agitar, em teus braços descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eis a profundidade do nome de Jesus. Graças a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E dizer o bem-vindo à nossa 14ª Escola Bíblica de Obreiro, sabendo que esse trabalho ela está sendo realizado pela tua vida. Todo investimento em que você faz no teu ministério requer tempo. E esse tempo que você está dando para Deus, obviamente, as pessoas que desfrutarão será a sua esposa.